Quando voltei de Pittsburgh, onde passei 3 semanas ajudando minha irmã Marjorie depois que ela caiu, nunca poderia imaginar o que me aguardava em casa. Eu estava ansiosa, pensando na minha casa, no meu jardim, na minha cadeira de balanço que rangia de um jeito que só ela sabia, no cheiro reconfortante do meu baú de cedro no quarto. Mas a primeira coisa que senti ao abrir a porta não foi nada familiar. Não era o aroma suave de lavanda ou de flores frescas que eu esperava. Era um cheiro forte, quase sufocante, de sálvia queimando. Não aquela sálvia delicada que você queima para perfumar o ambiente, mas aquela que se usa para apagar ou afastar alguém. E então ouvi sua voz. Clarice. Clara, firme, ecoando pelo corredor. Esta é minha casa agora, disse, segurando uma taça de vinho, cercada de suas amigas do brunch vestidas com cardigans em tons pastéis. O riso delas era leve, sem peso, mas havia ali uma ferida aberta para mim. Como se risse de 40 anos da minha vida, descartando-os como se fossem manchas secas numa mesa de café. Eu não disse uma palavra. Apenas entrei e fechei a porta atrás de mim. 3 semanas fora, e o meu mundo tinha mudado. Passei pela sala em silêncio. Ninguém levantou a cabeça. Elas riam sobre mimosas e diários de manifestação, alheias à minha presença. Mas quando cheguei ao corredor, meu coração disparou. Onde minha foto de casamento costumava estar, meu marido sorrindo com aquele olhar que dizia: "Eu não posso acreditar que você disse sim", havia desaparecido. No lugar, uma grande impressão em tela de Clarice e meu filho, sorrindo em uma praia qualquer, de mãos dadas como se fossem os inventores do amor. O que antes era o meu quarto estava irreconhecível. Móveis rearranjados, meu antigo edredom sumido, substituído por almofadas brancas e douradas, um cobertor de pele falsa e um letreiro berrante sobre a cama, Resende Ears, espaço de manifestação. Clarice estava no meio do quarto, oferecendo uma mimosa a uma amiga. "Salgamos o quarto para tirar o cheiro dela", disse, apontando para o cantinho onde minha mesa de cabeceira ficava. Suas amigas riram, sussurrando que eu era como um fantasma, caminhando de pantufas, talvez ainda com restos do testamento, como minhas dentaduras. Não disse nada. Voltei para a sala. Minha mala, a mesma que tinha levado para a viagem a minha irmã, ainda estava ali, esquecida junto à porta. Ninguém se importou. Ninguém notou. Mais tarde, Clarice me explicou que transformou meu quarto em um espaço de alinhamento energético e cura para ela e meu filho. "Você pode dormir no sofá, Evelyn", disse, gesticulando para aquele sofá floral rígido, que eu não sentava há anos. Ela sorriu, como se estivesse oferecendo uma bênção. Olhei para meu filho, mas ele estava distraído com o celular. Murmurou: "É só temporário, mãe." Sem olhar para cima, fiquei ali por um tempo, segurando a mala com força. Não pedi o quarto de volta. Não discuti. Apenas assenti. E naquela noite, enrolei-me sob uma manta velha no sofá. Minhas costas doíam, a lâmpada zumbia com um som baixo e constante, e eu ouvia o riso deles pelo corredor. Meu quarto, que agora era o quarto dela, brilhava sob a luz de velas. Na manhã seguinte, Clarice me entregou um suco verde e disse: "O brunch começa às 11 horas. Tente não ser vista, ok? Minhas amigas gostam de minimalismo." Minimalismo. Era assim que eu tinha sido reduzida, um objeto a minimizar. Sentei no banco do jardim, junto às minhas hortênsias murchas, sem água enquanto eu estava fora. Sussurrei para elas: "Ainda estou aqui." Mas até as flores pareciam incertas. À noite, notei um bilhete na geladeira: 100 itens após as 19 horas. Horário de jejum intermitente. Embaixo, rabiscado com marcador, alguém escreveu: "Apenas residentes." Foi nesse momento que percebi que queriam meu desaparecimento. Não apenas da casa, mas da memória, da história, das paredes que eu havia construído tijolo por tijolo. Mas eles não sabiam que fantasmas não desaparecem quando se lembram de quem são. E eu me lembrava. De cada prego que meu marido bateu na estrutura da casa, do dia em que plantamos a árvore de dogwood no quintal, da noite em que meu filho nasceu naquele quarto que Clarice havia purificado.
Também me lembrei de outra coisa, algo que eles não sabiam: a crueldade não chega com gritos. Ela chega devagar, sorrindo, começando com pequenas coisas. Uma porta deixada entreaberta, uma foto removida discretamente, um olhar longo demais para ser inocente, ou curto demais para parecer afetuoso. Na manhã seguinte ao brunch, tentei me conectar ao Wi-Fi para checar um e-mail da minha irmã. A senha havia sido alterada. Perguntei a Clarice sobre isso, mas ela nem levantou os olhos do tapete de yoga. A redefinimos enquanto você estava fora. Agora é só para residentes. Ela pronunciou residente de um jeito que me fez sentir como uma inquilina temporária, alguém que estava ali por acaso. Apenas balancei a cabeça e me afastei. Mais tarde, abri a geladeira procurando leite, e encontrei um bilhete rosa neon colado na caixa: não para idosos, apenas vegano. Fiquei parada por um instante, olhando. O que doía mais? Ser chamada de idosa, como se fosse algo expirado, ou perceber que alguém havia sentado, escrito à mão, destacado cuidadosamente o bilhete e colado ali só para eu ver? No almoço, Clarice enviou uma mensagem no grupo da família: por favor, evite a cozinha durante o preparo do brunch. É uma zona de alta energia. E logo em seguida outra: também não mexa em nada no balcão. Importa-se com o Feng Shui. Eu não havia mexido em nada, nem cozinhado, nem reorganizado um copo. Mas, aparentemente, minha simples presença era suficiente para perturbar a energia. Naquela noite, passando pela mesa da entrada, vi um cartão apoiado em um suporte de prata. Dizia: nova bênção para a casa. Que este lar esteja livre de fantasmas. Talvez eu fosse o fantasma. Parei diante da porta do quarto, o antigo quarto que agora era dela. O cheiro de sálvia ainda grudava na madeira. As paredes haviam sido repintadas de um bege sem graça, as cortinas que eu mesma costurei, com rosas e trepadeiras bordadas, haviam sumido, provavelmente descartadas junto com tudo que eu amava. Mas eu não chorei. Apenas observei a luz tremeluzindo pelo corredor e escutei o tilintar de taças de vinho atrás daquela porta. Algumas noites, sentava no sofá, coberta com uma manta, e ouvia velhos recados de voz no meu telefone. A voz do meu marido ainda estava lá. Baixa, firme, constante. Ele nunca me fez sentir que estava no caminho de alguém. É estranho como uma casa pode estar cheia de vozes e, ainda assim, nenhuma falar com você. Mas nem todas as vozes eram cruéis. Aconteceu numa terça-feira à noite. Todos haviam saído para o tal banho sonoro de lua cheia da Clarice. Fiquei sozinha com minha pequena Nathalie, minha neta de 9 anos. Ela entrou na sala, arrastando seu coelhinho de pelúcia pelo ouvido, hesitante, olhando como se estivesse se preparando para algo perigoso. Então, com cuidado, puxou um pedaço de tecido amassado do bolso do moletom. Eu salvei isso, disse baixinho. Eles jogaram fora seu travesseiro, mas eu recortei a parte macia antes que fosse embora. Ela desdobrou com cuidado, mostrando um canto desbotado da minha antiga fronha, aquela que eu segurava todas as noites, que cheirava a lavanda e me confortava nas lágrimas da perda do meu marido. Meu coração se apertou, e eu segurei o pedaço de tecido com ambas as mãos, pressionando-o contra meu peito. Por um momento, senti de novo o algodão macio contra a pele, lembrando das noites em que chorei sozinha, das manhãs em que a fronha ainda guardava o aroma das minhas lavandas. Você sente falta do seu quarto? Ela perguntou baixinho. Assenti. Eu gostava quando cheirava a canela, ela continuou. E quando você me deixava sentar no seu colo para ler. Sussurrei, ainda pode. Ela se aproximou, encostando a cabeça no meu ombro. Pela primeira vez em semanas, senti que não havia desaparecido. Mas no dia seguinte, a crueldade voltou. Clarice jogou uma cesta de roupa suja sobre o sofá enquanto eu ainda estava sentada. Se você vai ficar aqui o dia todo, é melhor dobrar algo, disse, sorrindo como sempre faz quando lança pequenos dardos. Mas algo havia mudado em mim. Talvez fosse o ato de amor da Nathalie, ou o toque do tecido antigo em minhas mãos, ou o som do meu próprio coração me dizendo que eu ainda importava.
Não olhei para o lado, apenas absorvi cada detalhe do momento. Mais tarde, abri a porta do antigo quarto devagar. O ar estava pesado com velas de lavanda e incenso caro. Alcancei a mesa de cabeceira. Não era mais minha, mas dentro da gaveta havia algo que eles não haviam encontrado. Uma lâmpada antiga, presente do meu marido anos atrás, ainda plugada, ainda emitindo um zumbido baixo quando girei o botão. Para eles, era apenas uma lâmpada. Para mim, era memória viva. Lembrei-me das palavras do meu marido, ditas semanas antes de sua partida, enquanto eu escovava seu cabelo perto da janela, o sol formando halos através da cortina de renda. Ele segurou meu pulso com força surpreendente e disse: se algum dia tentarem te apagar, não lute alto, lute com inteligência. Na época, pensei que fosse poético. Agora sei que ele falava sério. Então, não gritei quando mudaram a fechadura do armário, não reclamei quando Clarice levou minha poltrona favorita para a garagem, não hesitei quando minha foto de casamento foi substituída por uma arte minimalista que dizia energia de nova era. Eu esperava. E me lembrava. Havia um item que insistia em manter do antigo quarto, a lâmpada. Uma lâmpada de latão, com abajur levemente torto, base marcada pelo nosso gato. Todos achavam feia, velha demais, pesada demais. Clarice tentou trocar 2 vezes por um presente de influenciador, mas eu sempre a colocava de volta. Eventualmente, ela desistiu. As pessoas sempre desistem quando acham que você deixou de importar. A lâmpada era especial. Presente de casamento, feita sob encomenda por um engenheiro aposentado que devia um favor ao meu marido. Ele sempre dizia: algumas coisas brilham mais quando o mundo fica escuro. Só depois que ele se foi, quando a casa estava cheia de vozes alheias, é que lembrei da pequena trava sob a base. Naquela noite, desliguei a lâmpada, coloquei no meu colo e explorei a base com os dedos. Ali estava, um pequeno disco prateado, não maior que um botão, escondido. Uma inscrição dizia: se você ouvir isso, é porque precisa. Respirei fundo e pressionei. A lâmpada não acendeu. Mas a sala mudou. A voz dele veio clara, firme: Richard Allen Barney. Gravado em junho de 2008, destinado a mim, Elaner, e partes legais designadas no contrato do traste. Meus ativos, propriedade e residência estavam protegidos. Mas havia uma cláusula especial, acionável caso eu fosse desrespeitada ou deslocada do meu lar. E naquele momento, qualquer outro residente perderia imediatamente seus direitos. Ele havia me deixado uma arma, não de aço ou raiva, mas de algo muito mais poderoso, a verdade amparada pela lei. Na segunda-feira seguinte, quando Clarice saiu para sua caminhada de manifestação e meu filho Aaron foi para o trabalho, liguei para Margot Doyle, a colega mais antiga do meu marido, aquela que sempre dizia: se os tubarões vierem, Eli, eu serei a rede. Ela atendeu na primeira chamada. Elaner disse, com a voz afiada, mas calorosa ao mesmo tempo: estava esperando sua ligação. Respirei fundo e expliquei: tenho algo que Richard deixou escondido. Você precisa ouvir por si mesma. No dia seguinte, enviei a lâmpada cuidadosamente embalada em plástico bolha, marcada apenas com BMD, tocar sozinha em sua mesa. 2 dias depois, Margot me ligou. Sempre soube que seu marido era astuto, disse ela, mas isso é arte legal. Perguntei se aquilo resistiria em tribunal. Ela respondeu, firme, como granito. Só falta acionar a cláusula oficialmente. Eu já tinha provas do tratamento cruel que recebi, o Brant, os bilhetes, o armário trancado. Mas Margot não precisava de muita persuasão. Ela já tinha visto casos piores de ganância familiar. Organizamos tudo em código simples. Entrega de pacote significava protocolo judicial, chá de lavanda significava audiência marcada. Era quase divertido, como em uma daquelas séries policiais que Clarice tanto desprezava. Mas não era entretenimento. Era minha vida. E eu não ficaria mais no sofá enquanto alguém queimava sálvia no quarto que sempre chamei de meu. Comecei a me preparar. Tirei o pó dos sapatos bons, passei a blusa com cuidado, olhei no espelho e vi uma mulher com propósito.
Minha voz não precisaria ser alta, agora ela tinha alto-falantes, e eles não faziam ideia do que estava por vir. Lembrei de como tudo começou, décadas atrás, com vinho barato e cadeiras de escritório ainda mais baratas. Meu marido e eu iniciamos nosso primeiro negócio com ideias rabiscadas em guardanapos, algumas caixas de peças usadas e uma determinação teimosa de não desistir. Ele cuidava das patentes e das apresentações, e eu tratava de pessoas, contratos, licenças e longas reuniões que se estendiam até o jantar. Não tínhamos cargos, mas éramos iguais em tudo que importava. Quando o negócio finalmente decolou, ele me disse, numa manhã qualquer, vamos colocar suas ações em um traste, só por segurança. Perguntei, por segurança de quê? Ele respondeu, sem tirar os olhos da omelete, caso o mundo fique barulhento. Na época, achei romântico. Descobri depois que era uma arma silenciosa, cuidadosamente forjada muito antes de qualquer guerra familiar. O traste ficou intocado por quase 20 anos. Nunca mencionamos, nunca ostentamos. Mesmo quando a Forbes colocou o rosto dele na capa ou recebíamos ligações de pessoas querendo se aproveitar, apenas sorríamos e recusávamos. O que Clarice nunca entendeu é que riqueza silenciosa não parece com iates ou bolsas de grife. Parece com uma mulher assando muffins numa casa antiga, com 28 milhões cuidadosamente guardados em um traste que ninguém ousou tocar por décadas. Margot e eu nos sentamos lado a lado na sala de conferências. À nossa frente, Clarice e Aaron se comportavam como se tudo não passasse de uma disputa mesquinha por um quarto. Eles ainda não sabiam o que estava por vir. Margot deslizou a pasta de couro na mesa e começou a leitura formal do Barney Domestic Living Trust, revisado em 2011. A cláusula 14b, chamada de conduta, era clara. Qualquer familiar ou herdeiro que conscientemente me submetesse a desprezo verbal, deslocamento emocional ou expulsão involuntária perderia imediatamente todos os direitos sobre a herança e a residência. Eu olhei para Aaron, e ele estava pálido. Clarice revirou os olhos. Ridículo. Não dá para aplicar por causa de um mau humor. Margot, calma, respondeu. Não é mau humor que estamos aplicando, é violação documentada. Ela então puxou do porta-malas a lâmpada que havia estado em meu criado mudo por anos. Agora estava sobre a mesa como testemunha silenciosa. Conectou um pendrive ao monitor. O vídeo mostrou Clarice em seu brunch, champanhe na mão, sentada na minha cama. Esta é minha casa agora. A velha só vive na memória do meu marido, e mesmo essa está desaparecendo. Riram. Uma voz disse, talvez ela tenha deixado algo no testamento, tipo dentadura. Clarice continuou, eu a manifesto desaparecendo. A sala ficou silenciosa. Meu coração desacelerou. Eu já tinha ouvido aquilo ao vivo, mas ouvir agora, com a lei apoiando, tinha outro peso. Fotos mostraram a porta do meu antigo quarto com a nova placa, dele e dela, espaço de manifestação, os convidados debruçados sobre meu antigo cobertor, o próprio travesseiro que Natalie havia salvado. Margot pegou a lâmpada e explicou que continha uma gravação digital de Richard, testemunhada e reconhecida legalmente. Sua voz, firme e clara, declarou: o momento em que eu fosse feita sentir-se indesejada em minha casa, todos os beneficiários secundários perderiam qualquer direito, e a propriedade completa seria transferida para mim, com autoridade legal para remover qualquer residente. Aaron mudou de posição, Clarice estreitou os olhos. Você não pode estar falando sério. Isso é insano. Margot sorriu o tipo de sorriso de advogada que anuncia checkmate. Não era insanidade. Era lei. A cláusula era válida, ativa, e as provas esmagadoras. Então me perguntaram, quer invocar seus direitos sob o traste? Olhei para Clarice, não com raiva, mas com algo mais profundo, talvez piedade, talvez uma satisfação silenciosa. Sim, disse, com firmeza. Margot me entregou a caneta. Um traço, e estava feito. Clarice foi cortada totalmente do traste. Nenhum apoio financeiro, nenhum direito sobre a casa, nenhum brunch com lavanda sobre meus lençóis. Aaron manteria uma participação condicional, mas apenas se saísse de casa em 3 dias e se desculpasse por sua cumplicidade.
Eles saíram, vermelhos e furiosos. Clarice tentou bater a porta, que ela voltou. Eu já havia trocado as dobradiças. Margot se voltou para mim. O que fará com a casa? Sorri. Vou vendê-la, mesmo depois de tudo. Especialmente depois de tudo. Porque aquela casa deixou de ser lar no momento em que fui obrigada a sussurrar pelos corredores. Um lar não é feito de paredes ou fotos, é segurança, suavidade, é poder ocupar espaços sem permissão. Quando fechei a porta daquela sala de conferências, senti uma estranha mistura de alívio e poder. Pela primeira vez em semanas, estava no controle total da minha história. Respirei fundo, ajeitei a lâmpada em minha pequena poltrona, e pensei, é hora de seguir em frente. Não era vingança que eu buscava, mas justiça silenciosa, daquelas que não precisa gritar para ser ouvida. No dia seguinte, assinei os papéis da venda da casa. Não houve tours, nem visitas, nem delongas. A calma da decisão me deu uma sensação de liberdade que há muito eu não sentia. Clarice ainda estava gritando ao telefone no gramado da frente, enquanto Aaron permanecia ao lado dela, de mãos vazias e expressão vazia, observando tudo escapar de seus dedos. Eu não olhei para trás. Cada passo que dei naquele dia era meu, livre de manipulações, livre de intrigas, livre de uma casa que já não me representava. Poucos dias depois, estava me mudando para um pequeno apartamento perto do Central Park, em Nova York. Um quarto, uma cozinha compacta, uma varanda com espaço suficiente para uma cadeira de balanço e uma plantinha. Não era luxuoso, mas era meu. Meu, de verdade, não emprestado, não tolerado, não ignorado. Cada manhã, caminhava pelo parque, assistia aos cachorros perseguirem pombos, ouvia os violinos dos músicos de rua. Voltei a ler livros de verdade, daqueles com páginas dobradas, sem prazos ou notificações digitais. Ninguém me interrompia, ninguém ditava onde eu podia sentar ou o que eu poderia comer. Era um silêncio escolhido, não imposto, e tinha um poder curativo que eu nunca imaginei sentir. Refletia sobre como haviam tentado me apagar, não apenas com crueldade direta, mas através de performances, brunches e hashtags, com frases sutis como melhor a circulação para sua idade. Não era apenas Clarice, era todo um mundo sorridente que silenciosamente tentava reescrever quem eu era. Mas eu usei aquele silêncio a meu favor. Transformei-o em espaço para criar algo novo. Com uma parte da herança, cerca de 2 milhões, criei um fundo chamado Women Who Are Erased. Pequeno, mas real, destinado a apoiar mulheres idosas que foram descartadas por suas famílias. O fundo oferece orientação legal, abrigo emergencial e suporte emocional. Mulheres que foram chamadas de excesso ou incômodo, que foram ridicularizadas às costas enquanto estavam presentes. Mulheres como eu, mas que não mais precisavam se esconder. Não coloquei meu nome na placa da fundação, deixei que o mundo pensasse que surgiu do nada, assim como eles pensaram que eu havia desaparecido. Mas mantive um pequeno tesouro para mim, na porta da geladeira, um bilhete da minha neta mais nova, escrito com letras tortas e caneta rosa com glitter: Vovó, uma malvada, 0. Vejo todas as manhãs ao abrir a geladeira, e ele me lembra que algumas vitórias são silenciosas, mas ressoam para sempre. Também coloquei uma placa de madeira na porta do meu novo apartamento, que eu mesma gravei com uma velha faca de canivete que meu marido me deu em um Natal apertado. As palavras são simples: esta casa foi imaginada para existir, e agora pensa por si mesma. Não é apenas uma porta, é um novo começo. Cada objeto no apartamento tem significado: a cadeira perfeita para mim, o tapete macio sob meus pés, o som da cidade filtrado pelas janelas limpas. E ali, na geladeira, o bilhete da minha neta, silencioso e luminoso, me acompanha diariamente. Lembro-me do dia em que Nathalie me entregou o pedaço do travesseiro antigo. Segurei aquele pequeno pedaço de tecido contra meu peito, sentindo a maciez e o cheiro que me lembrava das noites de choro e das manhãs com sachês de lavanda. Aquele gesto, pequeno e tímido, reacendeu algo em mim. Foi a primeira vez em semanas que senti que não havia desaparecido. E a partir daí, mesmo com Clarice continuando suas pequenas crueldades, algo havia mudado dentro de mim. Quando finalmente entrei no antigo quarto,
que ela chamava de sala de renascimento, percebi que não precisava mais de aprovação, nem de espaço, nem de reconhecimento. O que restava era meu. Encontrei meu velho abajur, um presente do meu marido, com um compartimento secreto que ninguém mais sabia. Dentro, a gravação de Richard, instruções precisas, protegendo não só meus bens, mas minha dignidade e meu lar. Eles tentaram apagar minha história, mas esqueceram que ela já estava escrita, e ninguém poderia reescrevê-la. Eu não gritei, não lutei com raiva, usei a lei e a memória, o amor e a estratégia silenciosa que meu marido me ensinou. Ele dizia: se não puderem ouvir você sussurrar, é porque nunca prestaram atenção. E ele tinha razão. Não precisei levantar a voz. Levantei o testamento, levantei a verdade, levantei a mim mesma. Nos primeiros dias no novo apartamento, sentava-me à janela à noite, vendo as luzes da cidade dançarem como estrelas. Chorava, não de dor, mas de liberação. Por todos os anos em que engoli palavras, me fiz pequena para que outros se sentissem grandes, cada lágrima era agora uma lembrança de que não precisava mais me esconder. Tomo café em silêncio, alongo-me quando acordo, acendo velas na chuva, penso em voz alta. Lembro-me das versões que criaram de mim, fantasma, incômoda, memória desaparecendo. Mas nunca fui nenhuma dessas coisas. Esperei pacientemente pelo momento certo. Quando ele chegou, não precisei gritar. A justiça falou por mim. O vento pode sacudir as janelas, o mundo pode ser cruel, mas eu estou de pé, firme, nas portas do que é meu, lembrando a todos que duvidaram de mim. Eu estava apenas esperando a hora certa para falar. E assim, minha história continua, calma, digna e firme. Alguns dias eu sento na cadeira de balanço da varanda, observando o sol se pôr entre os prédios, e penso em todas as mulheres que o mundo quis apagar. Eu quero que saibam, há sempre uma maneira de existir, de resistir, de reivindicar o que é seu. E quando isso acontece, a vitória é silenciosa, mas eterna.